Graças a Deus, amém? Muito obrigado, pastor Natanael. Estão me ouvindo? O áudio está bom? Direitinho? Que bom estar com vocês, recebendo esse convite tão honroso da Secretaria Geral de Educação Cristã, para nesse dia de hoje, 30 de outubro, véspera do 31, onde celebramos, não é, a Reforma Protestante, a gente está falando sobre escola bíblica dominical. Puxa vida, isso tem tudo a ver, sola escritura, tem tudo a ver com a nossa escola bíblica dominical. E eu quero conversar com você que está na sua casa sobre o tema que me foi proposto e que eu aceitei com muita alegria, porque de fato é uma temática, é uma abordagem que eu gosto de fazer sempre. Por que eu acredito na EBD? Por que eu acredito na escola bíblica dominical? Olha, essa pergunta, para ser respondida, com certeza levaria muito tempo, mas nós vamos tentar sintetizar em pouco tempo essa questão, nos lembrando da relevância extremamente grande do valor que a escola bíblica dominical tem. Isso na tradição metodista wesleyana, no nosso legado, queridos wesleyano, conversando com vocês agora, de fato remonta muito tempo, não é? A gente vai pensar em pessoas como Anna Moore, que foi uma convertida do John Wesley, né? Que começou em 1769 na sua casa, uma escolinha aos domingos para crianças. Wesley já fazia isso e em 1737, em Savannah também, lá na Geórgia, nos Estados Unidos, ele cria também na sua casa uma escola em um determinado lugar para crianças. E a gente vai encontrar depois, em 1780, o Robert Hakes, jornalista, em Gloucester, ele vai então oficializar e considerar, aí, muitos consideram esse o início oficial com Robert Hakes na Inglaterra. Mas o metodismo, o wesleyanismo já vinha investindo em ensino, começando com crianças, como também o Hakes começou com crianças, nos domingos de manhã, porque é fundamental, importante trabalhar o ensino. Nós não temos tempo aqui de falar de toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento, o valor que a escritura dá ao ensino, não é? Tem tudo a ver, ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie. Então, nós não nascemos sabendo, nós nascemos para aprender, nós precisamos aprender a andar, a comer, a falar, e outros saberes que a vida requer para que possamos vencer. Assim é também na vida espiritual. Então, a grande pergunta para mim, nesse pouco tempo que temos, que é o suficiente, não precisa mais do que isso, a pergunta é: por que, Bispo Caleb, você acredita na escola bíblica dominical? Eu gostaria de dizer que eu acredito na EBD, eu acredito na escola bíblica dominical, em primeiro lugar, porque eu acredito em escola. Você acredita em escola? Acredita? Eu acredito. Nós precisamos de escola, precisamos desse espaço de encontro social que promove esse processo de ensino e aprendizagem. Nós precisamos de escola, nós precisamos aprender, nós precisamos receber o conhecimento. Todos conhecemos o clássico texto de Oséias 4:6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Não pode faltar o conhecimento. Acredito na EBD, acredito na escola bíblica dominical, porque eu acredito em escola. Eu acredito que nós precisamos agregar conhecimentos, nós precisamos agregar saber na vida. E dentro dessa questão de acreditar na EBD, de acreditar em escola, eu queria fazer 3 afirmativas dentro do nosso contexto espiritual, eclesiástico, do contexto de igreja, não só igreja metodista ou wesleyana, mas de igreja evangélica. Eu gostaria de pensar com você, propor para que você pense comigo nessa primeira assertiva, nessa primeira afirmativa, considerando a importância da escola, porque eu acredito em escola dominical, em primeiro lugar, porque eu acredito em escola. Então, em primeiro lugar, e o primeiro subtópico, subtema desta afirmação é este. Eu quero propor para você pensar comigo o seguinte: a família, o lar, não são suficientes, totalmente suficientes, para transmitir os saberes e conhecimentos que a gente precisa.
Ora essa, ninguém discute a importância do lar. Ninguém discute a importância da família. Ninguém pode discutir a importância do pai e a mãe ensinando, né? Tu as inculcarás no teu filho. Lá em Deuteronômio nós vamos encontrar esse mandamento para que os pais ensinem a lei, ensinem a escritura, ensinem os mandamentos aos filhos. Nada substitui esse aprendizado dominical em casa. Essa escola do Senhor em casa tem que existir. Todavia, a família, o lar, não consegue transmitir os saberes e os conhecimentos que a pessoa precisa, que nós precisamos, que a vida requer e que a vida espiritual requer. Não consegue. Então, nós precisamos da escola dominical. Porque esse processo de ensino-aprendizagem é uma construção não só dentro da família, é uma construção coletiva. Em Colossenses 3,16, nós vamos encontrar exatamente essa afirmação. Ali está escrito assim, você pode conferir depois, que se deve ensinar uns aos outros, ensinando uns aos outros. Então, esse espaço de troca de saberes, de conhecimento coletivo, de troca de saberes com professores, com colegas que discutem o tema, que conversam, onde uns ensinam aos outros, é para nós hoje a instituição da escola bíblica dominical, porque a família não consegue dar conta de tudo, nem pode. Seria difícil para a família ensinar todas as capacidades e todos os conteúdos que a criança, que o jovem precisa. A escola é fundamental e a família tem a sua parte no ensino, no crescimento espiritual ou não das pessoas, mas família não consegue fazer tudo, é necessário ir para a escola dominical. Aliás, nós vamos olhar para o Evangelho e ver Jesus com 12 anos, não é? Ele estava com os doutores, Lucas 2, 46, 47. E a Bíblia diz que ele ouvia e interrogava os doutores. Jesus, 12 anos, como um menino judeu, ensinado, crescendo na sinagoga, ele está aprendendo fora de casa. É importante perceber que dentro de casa, na família, nós recebemos saberes, recebemos conhecimento, somos discipulados pelos pais, pelo menos deveríamos ser. A família deve ser o primeiro espaço de discipular, não é? Os filhos e uns aos outros. Mas a família sozinha não dá conta, precisa de escola. E eu acredito no EBD, porque eu acredito em escola. Em segundo lugar, eu queria afirmar também para você que, por mais que tenhamos as células e o GECEL e todos os grupos de discipulado, eles ainda são insuficientes. Eles não concorrem, mas eles somam com a escola dominical. As células e os PGs, os pequenos grupos, não são concorrentes da EBD, jamais. Eles agregam, eles somam, são parceiros com a EBD. E essa parceria de células e de pequenos grupos do GECEL com a EBD, na Igreja Metodista Wesleyana, na nossa igreja, onde eu sou bispo, dá muito certo. Porque a célula ou o pequeno grupo sozinho também não vai dar conta de todos os saberes que o cristão precisa. Geralmente as células, geralmente os pequenos grupos, o GECEL, eles vão tratar mais do cuidado pastoral, eles vão tratar da evangelização, eles vão tratar mais do discipulado afetivo, da transformação do coração. E a EBD vai focar a sala de aula, vai focar o ensino, vai focar o discipulado mental. A necessidade de se conhecer mais as Escrituras, a necessidade de se conhecer bibliologia, a Bíblia, a necessidade de se conhecer um pouco de doutrina, essas questões que vão fundamentar, obviamente, a vida espiritual, para que o cristão possa, então, responder com tranquilidade, com mansidão, a razão da sua esperança. Então nós vamos perceber que também nos pequenos grupos não dá para fazer esse discipulado bíblico-teológico, esse discipulado exigido em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E para manejar bem a palavra da a gente precisa de escola. Eu acredito no EBD, porque eu acredito em escola. E também lembrar para vocês que os cultos de celebração, primeiro, a família sozinha não dá conta de transmitir todos os saberes. Segundo, os PGs, os pequenos grupos, as células, o GECEL sozinho não dá conta de fazer o discipulado bíblico-teológico que o crente precisa.
Em terceiro e último lugar, cultos e celebrações em massa também não dão conta. A pregação sozinha não dá conta de transmitir ao cristão todos os saberes que ele precisa. Mas aquela massa vai embora para casa, ninguém cuida de ninguém, ninguém conhece ninguém, só se encontra vez ou outra ali naquele mega templo. Tudo bem, nada contra, nós devemos ter megas templos e ministrar as massas, sim. Eu sou um evangelista de rua. Quanto mais gente eu ouvir o evangelho, eu gosto de ver. Claro, porém, se não houver um mútuo cuidado, a mutualidade que a Escritura existe do cuidar uns dos outros, nós não vamos atingir o objetivo e o projeto da igreja neotestamentária. O metodismo não é uma religião de massas, ainda que é uma religião para as massas e está aí para ganhar as massas para Jesus. E o cristianismo bíblico é uma religião social, é onde se agrega, onde as pessoas se reúnem para cuidar umas das outras, para discipular umas às outras e serem discipuladas. É um caminho de grupos, não de grandes auditórios, mas de pequenos grupos, e aí a gente volta na questão do discipulado. Nós não vamos encontrar no movimento de Wesley apenas as massas se reunindo. John Wesley chegou a pregar para 20 mil pessoas, sem microfone, sem caixa de som, chegou a pregar para 5 mil, 10 mil pessoas constantemente, George Whitefield. Todavia, John Wesley organizou essas pessoas em pequenos grupos de discipulado. Nossa herança exige que nós tenhamos um lugar para aprender, um lugar para ensinar. E aí Wesley cria sociedades que eram para até 50, 40 pessoas, para ouvir pregação. Ele cria também as classes para 12, 13 pessoas, para o ensino, para o discipulado do coração, para o discipulado, para o cuidado mútuo, prestação de contas. E ele cria também um outro grupo menor, chamado bands, as bands de 5 a 6 pessoas, de forma que ser wesleyano é conviver, é celebrar um grupo menor, é celebrar esse encontro, é ser social, é entender que Deus usa uns aos outros para se ensinarem, para se cuidarem. Eu acredito no EBD, e eu demorei mais tempo nesse tópico, porque eu acredito em escola, eu acredito em ensino, e eu sei que a família sozinha, os pequenos grupos sozinhos, e os cultos de celebração, os cultos de domingo à noite, não dão conta sozinhos para resolver o problema. É necessário, então, que haja um encontro para se estudar as Escrituras. Mas, em segundo lugar, eu acredito na EBD por ser ela bíblica. É muito simples você entender minha palavra hoje. Escola Bíblica Dominical, ponto. Está aí o meu esboço, está aí o meu roteiro. Eu acredito na Escola Bíblica Dominical porque ela é escola, porque a gente precisa de escola, entendeu? Tranquilo? Segundo, eu acredito na Escola Bíblica Dominical porque ela é bíblica, e eu gosto muito de inserir a expressão bíblica. A escola dominical tem que ser bíblica, então ela deve ser Escola Bíblica Dominical. É indispensável, não precisa nem dizer aqui, é dispensável dizer aqui, porque eu penso que você já sabe disso, o valor que o cristianismo, que as Escrituras dão à palavra de Deus. O valor que John Wesley deu à palavra de Deus. Wesley sempre dialogou com a reforma, sempre dialogou com sola escritura, certo? No quadrilátero wesleyano, primeiro e acima de tudo, a principal fonte da teologia é a Bíblia. Depois vem a tradição, a razão e a experiência. Nem a razão, que está manchada pelo pecado, nem a tradição, nem a experiência podem tomar o lugar da Bíblia. Então, eu acredito em EBD, porque ela é bíblica, porque ela é escola da Bíblia. E olha, se você for pensar comigo e a gente olhar ao nosso derredor, nós vamos encontrar muito analfabetismo bíblico por aí. Gente que não conhece Bíblia, não sabe os 10 mandamentos, não sabe achar um livro na Bíblia, não sabe quem foram os apóstolos, e tem um analfabetismo bíblico muito grande, uma falta de conhecimento muito grande de teologia. Um vice-presidente de uma grande missão brasileira que envia missionários, muitos missionários para o mundo muçulmano, uma vez reclamou comigo que alguns missionários tinham abandonado a fé cristã e aderido à fé islâmica. Veja só se pode isso. E ele reclama comigo, muitos jovens que chegam aqui com chamado missionário, se entregando para missões, têm pouquíssima base
bíblica, pouquíssimo conhecimento de doutrina, das doutrinas básicas. E ele disse para mim, eu penso que isso aí é falta de escola dominical, não é só falta de seminário. De forma que eu acredito na EBD, eu acredito na escola dominical, porque ela é bíblica, porque ela é a escola da Bíblia. E as nossas lições muito bem feitas pelo nosso centro de publicações, quero parabenizar o CP pela dedicação e a excelência de suas revistas, de fato, as nossas lições são de fato lições para se aprender Bíblia, onde se estuda a Bíblia. Porque a escola dominical é a escola da Bíblia, e ela sobrevive todos esses anos. Eu podia dizer que acredito na escola dominical por causa da sobrevivência dela. Ela sobrevive, eu acredito nisso, todos esses anos, por ser justamente a escola da Bíblia. Porque ninguém pode deter a Bíblia. A história já mostrou que a Bíblia é imbatível. A palavra do Senhor permanece para sempre. Acredito na escola dominical, porque ela é, primeiro, escola. E eu acredito em escola. A gente precisa de escola, a gente precisa aprender. Acredito na escola dominical, em segundo lugar, porque ela é bíblica. Porque a Bíblia é honrada, é estudada, é lida na escola dominical, e o cristão precisa conhecer as Escrituras. Terceiro e último lugar, eu acredito na escola bíblica dominical, porque ela é dominical. Escola, acredito porque é escola, acredito porque é bíblica, e acredito porque é dominical. Dominical não quer dizer domingo, não é? Ainda que domingo tenha aí vindo talvez dessa expressão. Dominical quer dizer Senhor, não significa ser uma escola apenas dos domingos, ela pode até acontecer fora do domingo, mas é porque ela é uma escola Dominus, ela é escola do Senhor. O domingo era chamado de Dies Dominica, né? Ou então Dominius Dei, Dia do Senhor. A escola dominical é a escola do Senhor, por isso eu acredito nela, porque ela é um espaço para se estudar a palavra de Deus e se conhecer a Deus. A escola dominical, eu acredito nela, porque ela é Dominus, ela é do Senhor, daquele que domina, ela é cristocêntrica, ela aponta a verdadeira escola dominical, idealizada e desejada por todos nós, é a escola de se aprender sobre Deus. Aliás, nesse minuto final, quero dizer para você que a nossa salvação está intrinsecamente ligada ao conhecimento de Deus. João 17,3 nos informa isso. Jesus disse isso em João 17,3, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus, que o enviou, e ao seu Filho. Então, a vida eterna, João 17,3, está ligada ao conhecimento de Deus, ao conhecer a Cristo. De forma que na escola dominical nós vamos conhecer, estudar todos os conteúdos e textos ligados, obviamente, à Bíblia, aos fatos, aos personagens da Bíblia, mas sempre apontando para Jesus, porque toda a Bíblia, ela de fato aponta, converge em Cristo Jesus. Então eu acredito na escola dominical, porque ali você aprende sobre Deus, é onde você aprende sobre a palavra de Deus e sobre o Cristo, que é o verbo vivo. É só isso que eu tinha para dizer, é só isso que eu quero dizer para você. Por que eu acredito na EBD? Por quê? Porque é escola, a gente precisa de escola. Segundo, porque é bíblica, é escola da Bíblia, é indispensável, e é impossível o cristão viver sem a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E por último, porque a escola é do Senhor, é do Dominus, é dominical, porque é de Deus. Pode acontecer na segunda, talvez, na terça ou na quarta, em alguns contextos, ainda que eu acredito que o domingo seja o melhor dia, mas pode acontecer em outros dias, mas tem que ser cristocêntrica, tem que ser de Deus, tem que transmitir a palavra de Deus e focar e apontar para Deus. Por isso eu acredito nela, porque é uma escola que fala de Jesus, que nos apresenta Deus. Muito obrigado, gente. Deus te abençoe.